Qual a probabilidade? Deus, união com o homem? E aí, tudo bom? Seja bem-vindo ao nosso estudo de hoje, quarta-feira, 14 de agosto. Tudo bem com você? E aí, estudando estatística também? Nós vamos ver que estatística é essa, se realmente vai dar algum resultado, se Deus unir com o ser humano. Será que dá? Nós vamos descobrir hoje no Ligados na Palavra. E aqui conosco já está o Antônio. Preparado, Antônio? Preparado, Kinak? Então, já está preparado, estamos preparados para começarmos mais um estudo, o estudo de hoje. E você, já está preparado? Então, pegue a sua Bíblia, o seu guia de estudos e feche seus olhos, porque vamos conversar com Deus. Antônio, ora pra gente. Senhor, nos ajude neste momento, para que entendamos o Teu propósito para a nossa vida, o Teu propósito para a Tua igreja, mas em especial, o propósito para a vida de cada ser humano. Nós Te agradecemos porque Teu Espírito se manifesta poderosamente e nós agradecemos no nome santo e sagrado de Cristo Jesus. Amém. Amém. Você que está nos assistindo, você sabe que nós estamos na primeira temporada do Ligados na Palavra. E a temporada vem falando sobre reavivamento e reforma. E esse aqui é o nosso guia de estudos. É através dele nós vamos estudando a cada dia. Se você não tem este guia, aqui no endereço que está aparecendo aí na sua tela, você vai conseguir acessar online e, claro, acompanhar conosco. Antônio, no estudo de hoje, vem falando sobre a igreja de Éfeso. Que igreja era essa e quais características que ela tinha? Kinak, a igreja de Éfeso, ela é até mencionada por João lá em Apocalipse como a primeira carta que é enviada a essa igreja. Era uma cidade, assim, economicamente muito forte, num local privilegiado. As pessoas iam muito para a cidade de Éfeso e ela tinha algumas peculiaridades. As pessoas iam muito para essa cidade para adoração. Nesse contexto todo, a lição nos apresenta a seguinte questão, né? Diante de tantas pessoas que iam ali para adorar a diversos deuses e denominações e tudo mais, nos apresenta que a igreja, por intermédio de Paulo, porque Paulo estava lá, e Paulo foi para lá para pregar a esses irmãos, e nos apresenta assim algumas diferenças. E agora, para que essas diferenças pudessem ser aparadas mediante o consenso comum, mediante o que nós acreditamos ser a supremacia para qualquer argumento humano, que é a palavra de Deus. Então agora Paulo, diante de algumas situações e algumas circunstâncias encontradas ali, Paulo agora, diante da Bíblia, diante do que ele tinha como Bíblia, porque a compilação bíblica não era essa, mas diante dos escritos e dos manuscritos que ele tinha até o presente momento em sua mão, então ele discorre a respeito de determinados assuntos que estavam gerando uma certa contenda aos irmãos de Éfeso. Por isso que você percebe lá em Apocalipse algum direcionamento direto a essa igreja. Eles conheciam o Evangelho. Perfeito. E quais eram as dificuldades que eles tinham para entender? Bom, eu vou falar um pouco sobre nós, né? Sobre o nosso presente. Por exemplo, as pessoas estão na igreja e elas dizem que conhecem o Evangelho, mas é bem possível que você veja alguma doutrina. O que eu quero dizer como doutrina? Por exemplo, nós estamos falando muito da unidade em Cristo Jesus. Então nós aceitamos a figura de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sim. Nós acreditamos na Trindade. Mas, por exemplo, há pessoas que se levantam e dizem que a Trindade não é da forma como nós pregamos. Ou elas desqualificam a pessoa de Deus, ou elas desqualificam a pessoa de Jesus, ou elas desqualificam a pessoa do Espírito Santo. Por exemplo, no caso de Éfeso, eles não tinham uma compreensão, por exemplo, sobre o Espírito Santo. Eles nem sabiam
E se você for à Bíblia, lá em Atos 20, você vai perceber que eles perguntam. E eles nem sabiam que, por exemplo, que existia o Espírito Santo. Há batismo. Então, o batismo é uma outra doutrina nossa. Há alguns que acreditam que o batismo, por exemplo, nós pregamos e acreditamos no batismo por imersão, mas existem outras doutrinas sendo pregadas que o batismo não é por imersão, é por aspersão ou por qualquer outra forma. Há estes problemas na igreja, houve na igreja primitiva e há ainda na igreja dos nossos dias. E como resolver esses problemas? Bom, não há nenhuma fórmula mágica, né? Sim, perfeito. Ou seja, o que Paulo usou lá? Havia até um outro problema que Paulo enfrentou, que foi o caso da circuncisão, que eles achavam que a circuncisão era uma questão de Moisés e tal. E aí o que Paulo fez em todos estes casos? Bom, Paulo falou, olha, eu vou a Jerusalém. Por que Jerusalém? Jerusalém é onde estavam os ministros, as pessoas que conheciam e tal. E ele falou, olha, vou levar a essas pessoas. Por isso que a nossa igreja hoje, até para você que está nos acompanhando, a igreja ela é organizada e desta forma ela tem como atender melhor as necessidades espirituais, não só dos seus membros, mas como das pessoas que aqui se achegam. Por exemplo, eu considero a igreja como um hospital. Sim. E quando você chega no hospital, você vai direto ao médico? Não. Não tem como. Ou seja, você primeiro passa pelo atendente, que depois te encaminha para alguém que faz ali aquela parte de triagem, e depois então você é encaminhado ou ao enfermeiro ou diretamente ao médico, que te encaminha para o enfermeiro ou vice-versa, dependendo do seu caso. Na igreja, nós temos a organização é assim. E na igreja primitiva, quero até lembrar, e os nossos ouvintes podem acompanhar isso lá, na igreja primitiva nós tivemos um problema lá, as famílias precisavam ser atendidas. E aí foi instituído os diáconos para que atendessem a necessidade dessas famílias. Então, a igreja precisa ser organizada. A nossa igreja, ela tem uma organização e a sua organização ela é subdividida, e depois os nossos ouvintes podem saber um pouco mais a respeito dessa organização. A gente está falando de organização e o pessoal da nossa arte vai nos ajudar um pouquinho. Da seguinte forma, como que é a organização mundial da igreja adventista, no caso? Nós temos as associações. As associações comandam as igrejas de um grupo, de um determinado local. Das associações, nós temos as uniões. As uniões comandam, então, as associações. E essas uniões, elas são comandadas pelas divisões. No nosso caso, é a divisão sul-americana, que comanda aí 8 países do nosso continente sul-americano. E acima deles está a Associação Mundial, que nós chamamos de Associação Geral. Todo esse organograma que você acompanha aqui do nosso lado serve para que nós possamos ter uma unidade de pensamento em todo o mundo e assim pregar melhor a palavra de Deus. Ou seja, Kinak, como você colocou e como está aparecendo o organograma para os nossos internautas, o que você percebe é o seguinte: o que nós pregamos aqui, por exemplo, o que nós estamos estudando nesse trimestre aqui, é o que os nossos irmãos estão estudando lá na China, no Japão, nos Estados Unidos, na Europa. Ou seja, nós estamos estudando a mesma lição sobre unidade, de forma que a nossa doutrina a respeito de batismo, de Cristo, do ministério sacerdotal de Cristo, é o mesmo conceito em todo o planeta. Quer conhecer um pouco mais sobre toda essa doutrina, sobre esse conhecimento? adventistas.org.br. Mas antes de clicar, vamos falar com Deus? Obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade de estudar a mesma mensagem em todo o mundo. Continue conosco em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, hoje nós vamos ler o capítulo 7 do livro de Salmos. E a gente se vê amanhã aqui no Ligados na Palavra. Tchau!